gente volta aí depois de um hiato, nossa série de falando sobre o Sermão do Monte. Peço aí desculpa a todos, vou tentar compensar aí passando durante os próximos dias alguns vídeos para complementar o Sermão do Monte pelos dias que eu fiquei ausente, né? Peço desculpa a todos. E peço também que você ajude aí, comente, fale o que você está achando dos vídeos, o que você acha que pode melhorar. A gente pode, se vocês quiserem, fazer uma live um dia, uma chamada, o que vocês preferirem, para a gente também ter um nível de comunhão e estar conversando aí sobre a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o cumprimento da lei de Deus. E lá no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, diz assim: Não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus, ou reino dos céus. E a gente para ler um texto assim, é um texto bem pesado, né? A gente vê que Jesus falando que ele não veio anular nada que está na lei de Deus e nem os profetas. Ele fala que ele veio para cumprir e ele realmente ele cumpriu toda a lei. Ele não se encontrou em pecado em momento algum. E de modo geral que tipo nada, como nada da lei assim, foi abolido em Jesus. Jesus não veio aqui para destruir a lei, não num sentido de a gente se desgarrar e tipo assim, tá tudo liberado, galera. Não. Jesus veio cumprir a lei e a lei tem uma grande relevância. É complicado, muitas pessoas acabam confundindo isso e acreditam que por cumprir a lei de Deus elas são salvas, mas é um caso à parte. A nossa salvação veio por meio do sacrifício de Jesus Cristo, veio por meio da graça de Deus através disso, e a lei não tem ali um caráter meritório na sua salvação. Não é por isso que se você não cumprir a lei, você não quer dizer que, tipo assim, você depende de cumprir a lei ou não para ser salvo. Isso não é o caso. Mas a lei não é sem relevância. Se você tentar diminuir a lei de Deus, falar, ah, não, mas esses mandamentos não são importantes. Na verdade, o que você está fazendo não é diminuir a lei de Deus. Você está se diminuindo. Por causa que a lei, ela tem relevância. Ela tem uma importância. E como cristão, o nosso processo ali de transformação de vida através do Espírito Santo, a nossa recodificação, assim, Deus está reescrevendo o nosso código na nossa cabeça, a gente está deixando de ser aquela pessoa pecaminosa que a gente é, e a gente passa a se tornar mais parecido com Jesus Cristo ali, o código fonte exato do que Deus é. E basicamente esse é o processo de santificação na nossa vida. E através disso, cara, vai sendo criado em você uma vontade de fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Por causa que você vai num nível de intimidade, você vai conhecendo a Deus, você vai aprendendo o que agrada a Deus, e nesse relacionamento que você vai tendo com Ele, através do Espírito Santo, cara, você começa a, do fundo do seu coração, sentir anseio em cumprir a lei de Deus, em você pegar ali em pontos básicos, por exemplo, você não levantar um falso testemunho, não mentir. Isso te agrada porque você sabe que agrada ao seu Pai. Porque o caráter do Pai está entrando em você, está sendo moldado ali através do Espírito Santo. E
Você começa a não odiar seu irmão por causa disso, porque você sabe que isso faz o pai se aproximar de você, não se aproximar de você, mas isso faz o pai se agradar das suas atitudes. E você vê ali a gente vai ver na continuação do capítulo 5 há algumas expressões sobre o ir além na lei, né? Não é só aquilo que a gente escutou. E é justamente isso. Porque quando a gente chega no ápice do nosso. Nem no ápice, né? Durante o nosso processo de conversão, cara, a gente vai sendo levado a amar a Deus de uma forma tão grande que a gente começa a querer cumprir a lei dele espontaneamente. A gente começa a querer a se distanciar do pecado por causa que a gente quer agradar ao Pai. E isso é muito bacana. Você cumpre a lei não porque você tem que cumprir a lei para ser salvo. Você cumpre a lei porque você foi salvo. E cada dia mais que você se aproxima com Jesus, que você se relaciona com Jesus, que você se relaciona com Deus, que a ação do Espírito Santo vai se tornando mais evidente na sua vida, você vai cumprindo a lei porque você está sendo transformado, seu caráter está sendo redesignado para os padrões divinos. E existe uma importância nisso, sabe por quê? Porque no finalzinho Jesus fala um negócio como se fosse isso, que se a nossa conduta não for mais correta do que a dos fariseus e nem a mais correta do que a dos mestres da lei, a gente não cumpre nem os requisitos básicos para entrar no reino de Deus. E se você parar para entender quem era esse grupo que eram os fariseus, quem eram os doutores da lei, eles eram grupos de muita relevância. Basicamente, eles eram os grupos religiosos, cara, que eles eram ali estudiosos da palavra, eles buscavam conhecer profundamente o reino de Deus, eles tinham uma ânsia assim externa de cumprir a lei de Deus, não, porque eles precisam cumprir a lei de Deus. Eles basicamente originaram ali o que a gente conhece do judaísmo rabínico hoje. Eles eram pessoas relevantes. Eles não eram apenas pessoas hipócritas ali que moldavam a lei ao seu bel prazer para fazer com que as coisas acontecessem dos jeitos deles. Eles eram realmente estudiosos da palavra, eles eram, tipo, como eu posso dizer, eles eram tinham um desejo, eles eram grandes mestres, grandes estudiosos acerca da lei de Deus e eles buscavam cumprir o máximo possível da lei de Deus, de forma, mesmo que assim, de fora para dentro. Eles falavam: não, eu tenho que cumprir a lei de Deus, eu não posso roubar, não posso matar, não posso fazer isso. E eles ali com todas as leis escritas, com as leis que eram passadas através de tradição, e eles tentavam através disso fazer o máximo possível para agradar a Deus. E isso sem ali, como eu posso dizer, sem ação nenhuma ali do Espírito Santo mudando a vida deles. E o que a gente pode falar? Se a gente não tiver esse tipo de desejo de cumprir a lei de Deus, de cumprir os desígnios de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, se a gente não tem esse desejo em nós, em momento algum, se a nossa maneira de viver em algum momento é um pouco abaixo do que a vida desses fariseus eram, e eu não estou falando ali daquele caso do fariseu hipócrita que a gente usa, ah, não, seu fariseu tal. Não, eu estou falando daquele cara que realmente era um judeu assíduo, que estava buscando ali e se aproximar de Deus através da lei. Se a nossa vida não for mais excelente do que a desse cara, se a gente não for tão disciplinado quanto esse cara, na verdade um pouco mais, a gente não cumpre nem o mínimo, cara, do que a gente precisa para entrar no reino dos céus. Não porque a gente fazer isso vai nos salvar, porque a gente já foi salvo, mas na verdade isso só representa o quão distantes ainda estamos de Deus, o quão distantes ainda a gente está do Criador, o quão distante a gente está do Deus que a gente fala que está perto, que a gente ama. Se a gente vive uma vida dissoluta, totalmente fora dos padrões,
Então, na verdade, se você pensar ali que fariseu é um tipo de, como eu posso falar, um tipo de ofensa, então você está vivendo uma vida um pouco abaixo do padrão do que era um fariseu, que ele era basicamente um estudioso afinco da lei, que ele buscava cumprir a lei de Deus ali fervorosamente. Então, na verdade, você não é digno do reino dos céus. Você não está cumprindo nem os requisitos mínimos. Então, que através disso, que a gente possa orar a Deus, que a gente possa buscar a presença de Deus, que a gente possa ser fervoroso, cara, em estudar a palavra, assim como os mestres da lei eram, assim como os fariseus eram e buscavam entender esses desígnios e entender aquilo que Deus está falando, que a gente seja um pouco mais do que isso, para que a gente possa não pagar pelo preço que algo que nos foi dado, mas para que a gente possa valorizar o preço de Jesus pagou lá na cruz, para que a gente possa a intimidade, cara, com Deus, a gente agradar a Ele através da nossa maneira de viver, que a gente consiga superar o modo de vida ali dos fariseus e dos doutores da lei, porque através do processo de santificação é esse que Deus espera da gente. Então que a gente busque fervorosamente nos santificarmos, para que a gente consiga viver de forma que Deus se agrade da gente. E para a gente estar mais parecido ali com Jesus quando ele foi batizado e o céu se abriu e Deus olhou para baixo assim e falou: "Este é meu filho amado, de quem eu sinto prazer". Que Deus possa olhar pra gente e a gente falar da mesma coisa pra gente. Não, esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer, porque ele sente prazer em cumprir as minhas vontades. É um filho obediente. Então que a gente possa se tornar isso através da ação do Espírito Santo, que a gente busque isso fervorosamente e que a gente não despreze a lei, mas que a gente tenha ela como um aquilo que nos mostra ali o desígnio do nosso Senhor. E é isso aí. Por hoje é só. E até mais.